A minha meta hoje é justamente de tentar ter conversas um pouco mais profundas para que as pessoas saiam dessa subjetividade ou dessas pautas comuns. Por exemplo, você é candidato a governo, mas a gente conversou sobre várias coisas Várias aqui. coisas, é. Eu não sei se eu vou dar recortes muito polêmicos. Se você quiser, a gente volta para fazer os recortes polêmicos. Não, mas a gente tem um editor muito bom que ele desenrola as coisas. Eu queria te perguntar uma coisa. Você falou sobre dedicar parte da vida à política. Uhum. Você acredita que ser político de carreira é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Eu acho que a política não pode ser profissão. Porque política não é mesmo profissão, né? Por exemplo, eu sou advogada, eu sou professora. Uhum. A política não pode ser profissão, mas a política é uma escolha de vida, é uma escolha ética, né? Não é o caminho mais fácil. Veja, eu estou ausente da minha casa, né? Eu tenho menos tempo com meu filho nessas caminhadas. De fato, nossas relações pessoais, elas às vezes ficam fragilizadas nesse processo. Mas a política é essa escolha de vida ética porque ela é um instrumento mesmo de transformação da sociedade. Então, eu acho que a gente precisa... Não tem que ter preconceito com quem está construindo uma história política, com quem tem mais de um mandato, por exemplo, desde que tenha serviço prestado, desde que construa uma política de verdade, né? Que construa mandatos comprometidos com as causas que defende. Agora, é claro que quem é carreirista político numa perspectiva negativa, né, no sentido de fazer daquilo seu meio de vida e seu único meio de vida, de usar a política como um caminho para enriquecimento, né, caminho para roubalheira, né? Porque a política não é isso. Tradicional, assim, na essência, né? A política é arte de bem comum, né? É um instrumento. E o Luiz Erundina fala muito disso, né? A política é uma escolha ética e quem é jovem, né? Eu acho que a gente tem que falar principalmente para a juventude. Eu acho que é muito bom que a nossa juventude ela tenha coragem de escolher esse caminho, que não é o caminho mais fácil, não é o caminho das benesses. De forma nenhuma. É um caminho difícil, mas é um caminho necessário para a gente avançar como sociedade. E se a gente abandona a luta política, né, só ficam os que estão dispostos a se manter no poder para interesses escusos, né? E isso a gente tem que combater todo dia. Tem uma frase que eu já repeti algumas vezes aqui no podcast, que é: não existe vácuo de poder. Exatamente. O poder ele vai estar sempre ali. Sempre. Alguém vai ocupar. E aí... Que sejamos nós. Que sejamos nós, bem intencionados. Sim, exatamente. Né? Porque não tem opção. Então, se eu não quero, eu estou abrindo espaço para que alguém queira. Exatamente. E aí, quais são os interesses desse alguém, eu não sei. Então, eu posso ir no certo, ou eu posso estar aberto ao que vier. Sim. E aí que você falou, é uma das minhas críticas a esse senso comum de político de carreira. E, novamente, eu concordo que existe necessidade de você ter uma profissão, porque a profissão ela te dá um direcionamento, ela te dá um conhecimento sobre determinada pauta, sobre determinada perspectiva. Há outras possibilidades de serviço, porque você não vai ficar eternamente disputando mandato. Há outros tipos também de atuação política, Com não certeza. necessariamente só através de mandato. Exatamente. Né? Então, por exemplo, só citando exemplos, dentre vários outros, um profissional da área de saúde, seja um enfermeiro ou um médico, ele, num cargo político, ele vai ter um determinado olhar sobre a saúde de dentro. Né? Exatamente. Um advogado, um engenheiro civil, cada um dentro da sua área, ele vai conseguir dar essa contribuição, que um leigo geral, ele não vai. Exato. Isso a gente tem que ser bem pragmático. Mas a política, ela tem melindros, ela tem... É como um jogo. Demandas, né? Exatamente, que assim, da gente, se você tá no primeiro mandato, ou se você é verde naquilo, você não vai conseguir fazer tudo que você tem a potencialidade de fazer, porque você não conhece o jogo. É como se eu for jogar, por exemplo, futebol e eu tô conhecendo as regras do jogo agora. Sim. Tem coisas que eu vou me embananar, tem coisas que eu não sei se eu posso fazer ou se não, tem coisas que eu vou fazer e o juiz vai dar falta e a bola vai pro adversário. Então, assim, por isso que eu acredito muito... Aí eu lembro de Eduardo. Eduardo dizia, tem tudo isso. Mas você já viu algum time ganhar a Copa do Mundo desanimado? Desanimado? Não de forma nenhuma. Então eu acho que a gente tem que se animar com a participação. Exatamente. Então, assim, é isso. Eu acho que a gente tem que perder certos preconceitos. O Eduardo que a gente tá falando é o Eduardo Campos. Tem outro Eduardo assim, de citar, é Eduardo Campos, pessoal. Eduardo Campos, pessoal. Eu acho que ele que não... Eu acho que Eduardo Cunha, o pessoal não confundiria, não. Não. Rapaz, falando em Eduardo Cunha, perdão, só pra quebrou o raciocínio já. Ele foi entrevistado por acho que foi pelo Rica Perrone. Aí fez... tem um quadro do cara que ele sai, por exemplo, ele faz Niuli, e aí o convidado, ele dá uma nota. Sim. Aí ele fez pra Eduardo Cunha, aí fez Bolsonaro. Aí ele fez... como ninguém é perfeito, não posso dar 10 não, vou dar 9. Aí eu fiquei perguntando, e aí eu não vou nem fazer crítica nem nada.
ser elogiado por Eduardo Cunha. Não é uma coisa muito legal, não. Eu não gostaria muito, não. Eu acho que minha mãe não. olharia assim e fazia... Meu filho, acho que você tem como mudar. E aí, falando sobre a questão de jovem, cara, eu lembro quando eu comecei a me interessar, que foi por conta de Eduardo Campos. Não sei se eu já disse isso aqui, mas eu assisti uma entrevista dele no Roda Viva em 2014. E aí, a sobriedade dele, eu olhei assim e falei, bicho, esse cara, ele é massa. Aí foi quando eu olhei assim e falei, tá, qual é o partido dele? É PSB. Eu falei, tem PSB aqui? Tem. Eu nem olhei quem era o PSB aqui. Eu só olhei assim e falei, vou. Aí fui lá, me filiei e comecei. A minha mãe olhava assim pra mim e fazia, meu filho, vai estudar, vai fazer outra coisa. Pois é, mães, né? Não, a minha mãe também, né? Meu pai, a galera sempre fica nessa, né? Gente, por favor, vamos aqui fazer outra coisa. Porque o caminho da política é um caminho muito desafiador mesmo, sim. né? É um caminho de muitas renúncias. Significa que você está menos tempo dedicado a essa construção também de vida que essa lógica capitalista nos impõe, que é a coisa do individualismo. Você tem que dar certo. Com 30 anos você tem que estar super bem. Você tem que produzir enquanto eles dormem e tal. Então, assim, também tem isso. É claro que a gente quer crescer pessoalmente e que é importante, né? A gente ter nossa família, ter nosso desenvolvimento social, melhorar a vida da nossa família. Mas isso não deve, né, excluir o potencial de a gente construir coletivamente, de a gente caminhar como sociedade, né? E eu acho a política, poxa, incrível, um caminho incrível. Tem um filme que eu acho que é The Darkest Tower, que é do Churchill, que tem um pedaço muito específico que fala sobre isso, que ele tá conversando com a esposa quando escolhem ele como primeiro-ministro, e aí ela fala que quando casou com ele, ela sabia que, apesar dela estar casada com ele, ele estava casado com a questão política, mas que um dia ela sabia que isso seria recompensado. E que essa recompensa se deu no momento que ele conseguiu o posto de primeiro-ministro. E, cara, isso é complicado, porque, assim, quem não vive campanha não sabe que um candidato acorda 4 horas da manhã pra gravar, aí depois ele tem um dia inteiro de compromisso, aí vai dormir meia-noite, 1 hora da manhã, pra 4 horas da manhã tá acordado novamente. E aí você tem que rodar um estado. E, assim, Sergipe ainda é um estado pequeno. Imagina outros lugares. A galera acha que vida de político é fácil, que trabalha de terça a quinta e o resto tá de boa e, cara, não é. Não é. Não é. E assim, tem sido pra mim muito desafiador, né? E sobretudo em casa, né? Porque assim, menino pequeno, meu esposo também sobrecarregado, né? Então, de fato, é um desafio. Mas é um desafio que vale a pena. Eu espero que ele ouça essa parte que você falou. Se não ouvir, a gente faz um corte e manda pra ele. Manda, por favor, porque mas né, é preciso também, é fundamental essa rede de apoio, né? Sim, com certeza. Para que a gente consiga desempenhar bem essa diga tarefa. Aí que a família é a base da sociedade. Mas todas as famílias são, né? Agora, que família a gente tá falando? Não é essa família bolsonarista, não. Essa família, né, que só constrói para a sua própria família, que enriquece a sua própria família, que compra 51 imóveis com dinheiro vivo. A família que a gente está falando é a família brasileira, que é diversa, que é plural e que precisa mesmo do cuidado do Estado, né? É isso.